Bom, Lucas capítulo 19, verso de número 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão cerco por todos os lados, e vão arrancar você e matar todos os seus moradores. A profecia de Jesus. E ele continua dizendo assim: Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Uma palavra de Jesus à cidade de Jerusalém e seus habitantes. Vamos orar ao Senhor? Deus querido, nós louvamos o seu nome nessa noite. Nós bendizemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui. Nessa hora nós nos colocamos diante da Sua palavra, Senhor. Deus de graça e de misericórdia, fala conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações através da Sua palavra que penetra até o mais íntimo e o mais profundo do nosso ser, Deus. Que não seja eu falando, que não sejam as minhas palavras, que não seja conhecimento humano, mas que seja a Sua graça, que seja o Teu Espírito Santo fluindo, que as barreiras e as distrações sejam jogadas por terra, e que a Sua mensagem, Deus, a Sua palavra que muda corações, possa alcançar os nossos corações, assim como as nossas mentes na noite de hoje, para que nós possamos ser transformados, Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai. Nós oramos assim a Ti, Deus, que eu diminua, que Teu Espírito cresça e que o Seu nome seja glorificado acima de todas as coisas na noite de hoje, Pai. Essa é a oração que fazemos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira paz. A verdadeira paz. No mundo é muito comum ouvir sobre paz. As pessoas estão o tempo todo buscando paz. Ausência de guerra, ausência de conflitos. Vira e mexe nós estamos ouvindo: orem pela paz de Israel. As guerras estão surgindo, as guerras estão terminando, os conflitos estão acontecendo e as pessoas estão o tempo todo buscando paz. Paz é uma palavra que está o tempo todo nos nossos lábios, nas nossas mentes, nos nossos corações, e é algo que todos nós buscamos incessantemente. Muitas vezes a paz que nós buscamos é apenas uma paz interior. Muitas vezes a paz que nós buscamos é uma paz nos nossos relacionamentos conflituosos. Muitas vezes a paz que nós buscamos é uma paz dentro das nossas casas. E nós estamos vivendo o tempo todo buscando por paz. Nós estamos passando pela vida buscando, desejando, ansiosos por uma paz. E quando nós olhamos muitas vezes os jornais, quando paramos para ler as notícias, o que nós percebemos é exatamente o contrário. Nós percebemos que não há paz. Nós percebemos que há uma ausência de paz. Muitas vezes, quando nós olhamos para dentro dos nossos corações, o que nós percebemos não é a paz que nós desejamos. Muitas vezes, quando nós olhamos para dentro dos nossos casamentos, a nossa casa não tem a paz que nós desejamos. Muitas vezes, quando nós analisamos os nossos relacionamentos em geral, muitas vezes não há paz ali, mas há ausência de paz e há muitos conflitos. E quando nós analisamos o texto que lemos, nós vamos perceber Jesus entrando em Jerusalém, já ali no finalzinho da sua vida, perto da sua crucificação e ressurreição, nos seus últimos momentos. Nós percebemos Jesus adentrando aquela cidade que ele tanto amava, e a Bíblia relatando para nós
o que ela relata poucas vezes: Jesus chorando. Jesus comovido. Jesus sendo movido por um sentimento que fazia com que as lágrimas rolassem no seu rosto. Jesus com o seu coração apertado, olhando para aquela cidade, olhando para aquelas pessoas, chorando e dizendo para eles: ah, se vocês soubessem o que é preciso para ter paz. Ah, se nós soubéssemos. E ele está com lágrima nos olhos, declarando isso diante daquela cidade. Vocês não sabem o que é preciso para ter paz. Vocês não têm ideia. Vocês buscam essa paz de forma incessante, como muitas vezes acontece hoje, como muitas vezes as pessoas vivem de uma forma desesperada, buscando, desejando, ansiando uma paz, que muitas vezes elas não percebem aonde está, como alcançá-la, como chegar nessa paz, como viver essa paz, como ter essa paz nos seus relacionamentos, nos seus corações, nas suas casas, nos seus casamentos. Mas Jesus, ele diz para nós, em João, capítulo 7, verso de número 27, se puder projetar, por favor. Conversando com seus discípulos, Jesus diz o seguinte: mas nós sabemos, 14, 27, por favor. João 14, 27. Acontece, gente. Isso. Jesus diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. No tempo de Jesus, as pessoas também buscavam paz. No tempo de Jesus, as pessoas também ansiavam por esse sentimento. As pessoas também desejavam um coração sem conflitos. As pessoas também desejavam um tempo sem guerra. As pessoas também buscavam e os seus corações clamavam por quietude, por ausência de conflitos e um coração sereno. Assim como nós muitas vezes buscamos hoje. E falando com seus discípulos, ele declara para nós que ele deixou uma paz. Mas ele não deixou uma paz como o mundo muitas vezes deixa. Ele disse: a minha paz vos dou. Porque a paz de Jesus é uma paz diferente. A paz de Jesus não é a paz que muitas vezes o mundo lá fora busca. A paz de Jesus transcende. A paz de Jesus não é apenas uma paz por ausência de momentos difíceis. A paz de Jesus não é apenas uma paz por uma vida sem problemas. A paz de Jesus não é uma paz apenas por uma vida sem sofrimento. A paz de Jesus não é uma paz por uma vida sem frustração, por uma vida sem sonhos realizados, por uma vida em que muitas vezes a crise e os momentos difíceis nos alcançam. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus, quando chega aos nossos corações, ela nos faz ter paz e calmaria, mesmo em meio a todas as dificuldades. Ela faz com que o nosso coração esteja sereno, mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante da ausência, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de situações em que nós muitas vezes não gostaríamos de passar. A paz de Jesus nos dá isso. Mas a vida muitas vezes, ela tenta tirar a nossa paz. A vida muitas vezes, ela coloca diante de nós situações em que o que menos acontece é ter paz. O que menos acontece conosco é vivenciarmos
paz. Quer ver um exemplo? Filipenses, capítulo 4, verso de número 6 e 7. Pode projetar, por favor? Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Segura aí, não passa ainda não. Muitas vezes nós não vivemos a paz porque a ansiedade toma conta do nosso coração. Quantos de nós vivemos ansiosos? Quantos de nós vivemos com os nossos corações perturbados por situações que estamos vivenciando, por coisas que desejamos, por situações que talvez nós nem vamos vivenciar? Quantas vezes nossos corações andam ansiosos, tristes, por situações que enfrentamos, por dificuldades que passamos, por decepções que muitas vezes nos alcançam, e os nossos corações estão sem paz e ansiosos. E nós estamos, como o texto de Filipenses nos diz, preocupados, pensativos, às vezes até mesmo sem dormir. Talvez você não esteja conseguindo dormir. Talvez você deite na sua cama de noite e você ora a Deus e pede: Deus, só o que eu queria era dormir. Só o que eu queria era conseguir uma noite de sono tranquilo. Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro, aquilo que tira a sua paz invade a sua mente. Aquilo que tira a sua paz toma conta do seu coração. E a angústia vem. E você não consegue dormir, o desespero bate. Você diz: Deus, eu só queria uma noite de sono. Porque não há paz no seu coração. E muitas vezes as circunstâncias que nós enfrentamos fazem com que nós vivamos dessa forma, sem paz. Entretanto, o texto, seguindo para o próximo versículo, ele vai dizer o seguinte, verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus, quando nós nos colocamos diante do seu altar, com súplicas, com orações, apresentando diante dele quais são as aflições do nosso coração, quais são as questões que tiram a nossa paz, quais são as circunstâncias que não nos estão deixando dormir, que não nos estão deixando ficar com os nossos corações quietos. Quando nós nos colocamos diante do altar de Deus assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando estamos em Cristo Jesus, ela vai guardar o nosso coração, ela vai guardar a nossa mente. E isso significa que, mesmo enfrentando todas as circunstâncias, mesmo passando por situações difíceis, mesmo vivendo momentos em que nós não gostaríamos de viver, mesmo não alcançando aquilo que nós gostaríamos de alcançar, mesmo não realizando os sonhos que nós gostaríamos de realizar, mesmo não conseguindo o emprego que gostaríamos de ter, mesmo não morando na casa que gostaríamos de morar, mesmo não tendo os relacionamentos que gostaríamos de ter, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem a ver com o que nós conquistamos, não tem a ver com aquilo que temos, não tem a ver com aquilo que alcançamos, não tem a ver com aquilo que possuímos, não tem a ver com aquilo que nós ganhamos, tem a ver com termos Cristo em nossos corações. Essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações, independente das circunstâncias. Paz. E é essa paz que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, que o mundo está desejoso por ter. E como nos dias de Jesus, muitas vezes nós e as pessoas lá de fora também
buscam essa paz de forma errada. E Jesus, com lágrimas nos olhos, está dizendo: se você soubesse, se você tivesse ideia, se você entendesse, se você compreendesse o que é preciso para ter paz. Você percebe que Jesus está com o coração apertado. Você percebe que Jesus está movido internamente, com lágrimas nos olhos, olhando para aquela cidade, olhando para aquelas pessoas e dizendo: vocês não sabem o que é preciso para ter paz. Vocês estão buscando essa paz de tantas formas, de tantas maneiras, mas sem saber o que de fato pode dar a vocês essa paz que vocês tanto desejam, essa paz que vocês tanto estão ansiando. E a paz estava ali. A paz estava ali. Oh, Deus. Entretanto, hoje, nós temos paz com Deus. Mas antes nós não tínhamos. Isaías capítulo 59, pode projetar, por favor? Isaías 59, versos 1 e 2. Dando trabalho para vocês. Isaías 59, versos 1 e 2, diz o seguinte, para não ficar nas minhas palavras, lá está. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de Deus, para não ouvir os seus pedidos. Hoje, nós temos paz com Deus, em Cristo Jesus. Mas outrora, nós éramos, diz Paulo, inimigos de Deus. Porque nós estávamos separados da comunhão com Ele. Nós estávamos distantes e impedidos de acessarmos a sua presença e vivermos paz com Deus. Por sermos outrora inimigos dele. Por causa do que lemos ali. Nós nascemos em pecado, diz a palavra. Todo ser humano, quando nasce com um vírus implantado dentro do seu coração, chamado pecado. Nós nascemos assim, por conta do pecado de Adão. E esse pecado faz com que nós estejamos separados e não tenhamos paz com Deus. Entretanto, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, através do Evangelho de Jesus, nós entendemos a nossa condição. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontece, a ausência de paz mais importante e mais relevante que existe na humanidade não é a paz no sentido de um país não guerrear com o outro, não é a paz no sentido de os nossos relacionamentos serem os melhores, não é a paz no sentido de não termos depressão, não é a paz no sentido de não vivermos ansiosos, não é a paz no sentido de não sermos abatidos pelas circunstâncias que a vida coloca diante de nós, mas é uma paz que vem
para trazer uma ausência de guerra e de inimizade que mais afeta a humanidade. E essa paz é alcançada quando Jesus sobe no madeiro, morre na cruz por nós, se entrega, morre em nosso lugar. Aí, nós então podemos ter paz com Deus. Porque Romanos capítulo 5, pode projetar por favor? Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz claramente para nós o que isso significa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí, não segue não. Se Paulo está escrevendo ali que justificados por Jesus, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus, é porque antes nós não tínhamos paz com Ele. Antes não havia paz entre nós e o Senhor. Antes havia inimizade. Mas mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por meio dele nós temos essa paz. Irmãos, essa é a melhor paz que nós podemos ter. Essa é a paz que o mundo precisa. Essa é a paz que o nosso tempo precisa. Essa é a paz de que Jesus estava falando no texto que lemos. Com lágrimas nos olhos, dizendo: ah, se vocês soubessem o que é preciso para ter essa paz. Segue para o verso 2, por favor. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Próximo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Segura. Agora a paz com Deus. Agora a paz com Deus, e porque há paz com Deus, nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Próximo. Verso de número 4, por favor. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Verso de número 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebeu o resultado dessa paz? Percebeu os desdobramentos dessa paz nas nossas vidas? Percebeu a consequência de estarmos em paz com Deus por meio da fé, através de Jesus Cristo? Quando nós temos essa paz, nós vivenciamos tudo aquilo ali. Tudo aquilo que nós acabamos de ler. O Ministério de Louvor, ou só o Vaguinho, pode subir para me ajudar, por favor? Agora, quando nós falamos dessa paz, e nós voltamos para o texto, lá de Lucas, lá no finalzinho do verso de número 44, nós percebemos Jesus dizendo assim: porque, depois da última vírgula, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Nós temos Jesus chorando, dizendo a frase que já repeti várias vezes aqui: ah, se você soubesse o que é preciso para ter paz. E lá no finalzinho ele diz o porquê eles não tinham paz, porque eles não reconheceram o tempo em que Deus foi visitá-los.
Eles não reconheceram o tempo em que o Emanuel estava entre eles. Eles não reconheceram o tempo em que Cristo estava entre eles. Por isso, eles não puderam vivenciar paz. Hoje, acontece algo similar. Porque Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse, para que não brilhe a luz do Evangelho de Cristo. Mas graças a Deus, porque mesmo assim, mesmo o Deus desse século cegando o entendimento, muitas vezes a graça de Deus nos alcança. Muitas vezes a graça de Deus nos alcança ao ponto de nos fazer entender quem Cristo é. Porque Ele subiu naquele madeiro, porque o seu sangue foi vertido. E quando nós entendemos isso, e o nosso coração se abre, nós então reconhecemos que Ele esteve e está aqui. E nós tomamos a decisão de nos rendermos a esse amor, de nos rendermos a essa graça maravilhosa. E nós nos entregamos a Ele por completo. E quando nós nos entregamos, irmãos, quando nós nos entregamos, quando nós baixamos as armas, quando nós deixamos de lutar contra esse amor, contra essa graça, nós experimentamos essa paz nos nossos corações. Sabe por que nós experimentamos? Pode se colocar de pé para a gente caminhar para o final. Projeta para nós, por favor, Isaías 53, verso de número 5. Quando nós nos rendemos a Ele, nós experimentamos a sua graça, o seu amor e a sua paz. Porque o texto de Isaías, falando do servo sofredor que viria, o texto de Isaías falando daquele que havia de vir, diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Quem deveria estar lá não era ele. Quem deveria estar lá era eu. Quem deveria estar lá não era ele. Quem deveria estar lá éramos nós. Quem deveria ter subido naquele madeiro e sofrido aquela pena não era ele, porque ele era justo. Quem deveria estar lá éramos nós. Mas o texto vai dizer, deixa o texto, por favor. O texto vai dizer que ele foi traspassado por causa da minha transgressão. O texto vai dizer que ele foi esmagado por causa da minha iniquidade. Nós não somos merecedores dessa graça. Nós não somos merecedores desse amor. Nós não somos merecedores desse sacrifício. Em que num dia dos pais nós lembramos que o Pai entregou o seu filho, seu único filho, para que através dele nós pudéssemos experimentar a verdadeira paz. Num dia dos pais nós lembramos que o justo se fez injusto para que o injusto se tornasse justo. Nós lembramos que no dia dos pais Jesus não chamou Jesus de pai. Enquanto estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E o texto de Isaías continua dizendo que o castigo que nos traz a paz, irmãos, para que nós pudéssemos ter paz, alguém sofreu um castigo.
que quem deveria ter sofrido era eu. Alguém foi castigado para que hoje você pudesse ter paz, para que hoje eu pudesse ter paz, para que hoje nós pudéssemos dizer que há paz no meu coração. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas feridas nós fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porque ele foi castigado no nosso lugar, ele foi moído no nosso lugar. Ah, se nós soubéssemos. Ah, se nós soubéssemos o que é preciso para ter paz. Ah, se você soubesse. Talvez você esteja aqui hoje e não há paz no teu coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite, nesse dia dos pais, e tudo o que falta na sua vida é paz. Tudo que falta na sua casa é paz. Tudo que falta no seu coração é paz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só vai experimentar a paz verdadeira. Você só vai experimentar essa paz que excede todo entendimento quando você entender que alguém morreu por você e se render a Ele. Porque Ele disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai.